Olá pessoal, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma live aqui no Conexão Prosperar Serra. Meu nome é Telvis Cunha, como todos sabem, hoje, 11 de março de 2026, 4 horas e 53 minutos. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos destravar nossa mente agora pela madrugada, na disciplina, num propósito DVN, disciplina, vitória e nova mentalidade. Então eu conto com você para que nós juntos possamos fazer essa live até às 6 horas, 5 horas e 50 minutos, 6 horas, trazendo para você um benefício, um destravamento na sua mente, mas contudo que venha a ser algo extraordinário. Um destravamento mental começa com a disciplina mental, uma disciplina espiritual. Então comece por aí. Então vamos fazer algo que eu, você, podemos fazer. Só que nós não conseguimos fazer com tanta intensidade. Por quê? Porque vemos muitos nosso interesse. Então eu não quero que você fique somente no seu interesse. Eu quero que você seja uma pessoa nesse exato momento desprovida. Pessoa, você tem que se dispor o seu tempo, procurar pegar o seu tempo agora e encaixar nas palavras que eu vou dizer, que são as palavras de libertação, palavras de encaixe, que pode transformar a sua mente. Então você tem que permitir que isso aconteça. Então permita que isso aconteça agora. Tudo vai acontecer da melhor maneira possível, se você permitir. Então, permita que a sua vida mude. Permita que a sua vida seja transformada. Permita que você venha a ser transformado. Não permita que a dúvida entre na sua cabeça. Não permita isso. Eu quero que você, o máximo possível, tenta concentrar nisso que eu vou estar te falando. Você que já chegou, está passando, não gostei de sua pessoa, não gostei de você, você é chato demais, véio. Você fala demais da Bíblia. Entendeu? Vivo é assim. Abra a boca de sono, dá sono e vamos meter o pau aí. O Daniel Alvares. Esse Daniel Alvares. Quem que é esse Daniel Alvares? Não está aqui mais, não? Mencionou, muito obrigado. Não deu nem tempo de falar o nome dele, mas tudo bem. Pessoal, ontem a gente estava dando continuidade, vamos dar continuidade à nossa palavra de ontem. Existia um homem, nós estávamos falando sobre Nicodemos, uma pessoa que era entendido, conhecedor da palavra de Deus, um príncipe, um dos principais escribas da sinagoga na época de Jesus. Ou seja, sinagoga hoje podemos chamar de igreja, né? Então desde aquela época existiam esses templos religiosos. E Nicodemos era uma pessoa que estudava muito a palavra de Deus, que sabia muito do que estava escrito. Porém, ele não o praticava com intensidade. E às vezes o seu caso é esse. Você conhece muito da profissão que você faz, mas não a pratica. Você limita os seus pensamentos. Por exemplo, eu trabalho com energia solar, sou integrador. Então, quando eu estou ali naquele trabalho da energia solar, meu foco é aquela energia solar, fico até preocupado, minha esposa fala, fico até preocupado enquanto o equipamento não estiver instalado, funcionando e gerando a energia que o cliente quer. É a mesma coisa quando eu vou mostrar um imóvel, eu fico focado ali naquele imóvel, quanto que não realizamos o sonho da pessoa, porque quando uma pessoa ela tem vontade, preste atenção, quando a pessoa ela tem vontade de adquirir um bem, ou seja, uma energia solar, ou um automóvel, uma moto, uma casa, é a realização do sonho dela. Então, quando isso acontece, que chega até mim, e essa bola da vez é passada para mim, para me tentar resolver, eu me preocupo sim, porque eu fico focado naquilo enquanto a pessoa não realizar o sonho, tão sonhado sonho dela, de adquirir a casa própria,
ou comprar um automóvel, ou instalar um sistema de energia solar na casa dela. Então, enquanto que eu não vejo o sorriso da pessoa, eu fico desinquieto, eu fico desinquieto. E quando na hora que o cliente, ele fala assim, não, consegui, Telvis, o imóvel é esse, eu vou comprar esse. Rapaz, aquilo me dá uma felicidade, por quê? Porque eu sei como é bom ter a casa própria do que morar de aluguel. Quem já morou de aluguel, quem mora de aluguel, sabe o que eu estou falando. Porque eu sei o que eu faço. Então eu faço da melhor maneira possível para que as pessoas venham se sentir bem. E eu não vou falar muito disso não, porque senão não vai sair do contexto da palavra. O que tem a ver com a palavra tem tudo. E o que a palavra tem a ver com a minha vida tem tudo. Nicodemos, um estudioso da palavra de Deus, um dos principais dos escribas da sinagoga, conhecedor aprofundadamente, ele questionou Jesus de como ter a vida eterna, de como ser igual a ele. Porque, oi Georgia, bom dia com alegria, minha querida, tudo bem? Então, Nicodemos, ele era conhecedor da palavra de Deus. Nicodemos era um conhecedor assíduo da palavra de Deus. Ele tinha todas as informações sobre o poder dele. Porém, ele não vivenciava. Então, esse é o propósito. Não adianta você conhecer as coisas, eu conhecer as coisas e não vivenciar. Isso é fé. Isso é energia. Isso é potencial mental, espiritual e equilíbrio emocional. Nós temos aquilo que nós temos porque Deus permitiu. Você tem o que você tem porque Deus permitiu. Por exemplo, eu vou dar um relato meu rápido. 2018, olha para você ver o baque que eu levei. Em 2018, eu perdi o meu avô, pessoa querida. 2019, perdi o meu pai. 2020, perdi minha mãe. 2021, perdi meu sogro. E ali, mais uns 5 tios, 8 primos, 15 amigos. Então, são pessoas que faziam parte de um meu ciclo, onde eu frequentava aquele ambiente bom, porque é um ambiente que abria minha mente. Então, eu, mesmo conhecendo a palavra de Deus, o chão se abriu, perdi o foco. E perdendo o foco, me afastei de tudo. Me afastei da minha profissão, me afastei da família, me afastei de Deus, me afastei de tudo. Eu pensando que ia resolver. Não resolveu, não. O que acontece? Eu entrei em depressão. Isso foi normal para um ser humano. Porque você perder isso tudo de uma vez. Por exemplo, eu tive a oportunidade, eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tive, que eu vivenciei com a minha mãe, com meu pai, com meus tios, com meu sogro, com meu avô, que eram pessoas, não eram pessoas que me instruíam muita coisa. As pessoas que era ali no meu ciclo, que era, como se diz, como se fosse o pivô da minha vida. E aqui, Nicodemos, ele conhecia tudo, mas ele não tinha sofrido esse baque. Ele não tinha perdido. Ele simplesmente estava curioso como Jesus fazia aquilo. Aí lembra, né, que eu estava falando esses dias. Que ele falou que tinha que nascer de novo. E ele, ignorante, sem conhecimento. Não, tem que nascer de novo. Como que o velho vai voltar lá pro ventre da mãe e tal? Olha, não é assim, Nicodemos. Então, Jesus estava tentando destravar a mente de Nicodemos. Instalar um código. Colocar ali na cabeça de Nicodemos. Olha, ô Nicodemos, presta atenção, cara. Você conhece a palavra, mas o que falta é vivenciar. Nicodemos ainda, o quê? Como? Nicodemos ainda não tinha caído a ficha. Mas esse propósito foi muito bom para Nicodemos. Por quê? Olha só para você ver. Após ter acontecido esse episódio com Nicodemos, Jesus explica. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu.
É como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha esse código. Olha essa visão. Nicodemos, ninguém desce do céu se não pertencer a ele. E ninguém sobe ao céu se não pertencer a ele. Moisés estava lá no deserto, levantou a serpente, depois colocou no chão e falou: Moisés, o Nicodemos, presta atenção. Para que todo homem, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê em mim, você vai ter vida eterna. Ele, como? Falou, cara, eu te falei que você tem que nascer do Espírito, que você tem que nascer da água. O que mais que você quer? Ai, Nicodemos cabeçudo. E quantas vezes nós somos cabeçudo, hein? Quantas vezes nós somos cabeçudo? Achamos que somos perfeitos. Ah, mas eu tenho essa faculdade disso, a faculdade daquilo, eu falo essa língua, eu falo 5 idiomas, sou bom em matemática. Jesus está falando aqui que conhecimento não é nada para ele. Você tem que agir. Você tem que focar. Foca naquilo que você faz. Mas foca de maneira que não traz transtorno para você e para quem está em sua volta. Porque se você focar e vai trazer transtorno para as pessoas de fora, tá errado, meu irmão. E se você focar e trazer transtorno para você e não para as pessoas, tá errado. Quando você é decidido a resolver algo, resolva. Não fique protelando. Olha só. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, reafirmando, afirmando, reafirmando, confirmando que nascer da água, que nascer do Espírito, pode ter a vida eterna. E ali, Nicodemos, infelizmente, estava cego. Ele estava envolvido demais com o seu achismo. Só isso. E ele explicando ainda, ó. Você quer ver? Deixa eu ver até qual versículo tem que ler aqui, que está marcado. É exatamente. Porque Deus enviou o seu Filho, né? Eu já falei depois. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só a sabedoria divina de Deus. Pega essa visão que eu estou te falando. Deus tentou o primeiro investimento no mundo, que foi Adão. E Adão decepcionou Deus. Porque, sabe quando você vai para uma empresa que tem limites? Você não pode fazer, você tem que chegar ao horário certo, aquele horário de almoço. E depois sair aquele horário. Só que Adão desapontou a Deus. Mesmo assim, Deus não mandou Adão, não matou Adão, porque ele era o Criador. Ele falou, não, Adão, tudo bem, você desobedeceu, você mais Eva, vocês não iam morrer. Vocês foram criados para não morrer. Agora você vai ter que morrer por causa da sua desobediência. Você desobedeceu. Se for no emprego, você é mandado embora, né? Por justa causa. Com Deus é diferente. Ele te dá outra chance. E assim foi feito. Aí Deus foi investindo de lá para cá, com homens do passado, investiu em Abraão, investiu em Matusalém, investiu em Noé, aliás, investiu em Abraão, Noé, aliás, Matusalém, Adão, Matusalém,
Noé, investiu em Abraão, Isaac, Jacó, Israel, foi investindo em José, foi investindo em Davi, até chegar no maior investimento, que é o Senhor Jesus. Esse foi o melhor investimento. Por quê? Porque esse não desobedeceu. Ele se condenou para o mundo, para que o mundo viesse viver. Então é o propósito. Jesus veio um propósito. Qual era o propósito? Morrer por mim, por você, por todos. Este era o propósito. Esse foi o propósito de Jesus em carne e osso. E às vezes você tem um propósito. Nicodemos tinha um propósito. Mas Nicodemos queria ir pela sua ideia. Queria ir pelo seu conhecimento. Nicodemos queria ir pelo seu achismo. Nicodemos, ele queria se sobressair depois desse encontro com o Senhor Jesus. Como de costume, os escribas e fariseus falavam: eu posso, eu faço, eu sou e vou. Tudo era eu. Já com o Senhor Jesus era diferente. O Pai é isso, o Pai é aquilo, ou seja, eu não sou nada. Viu? As chaves são iguais, mas o segredo para entrar é diferente. Igual os tempos de hoje. Igrejas, são muitas igrejas aí, são muitas doutrinas aí, mas o segredo para entrar no reino dos céus só tem um, e é diferente. Jesus fala sobre arrependimento. Jesus fala em nascer de novo, em nascer da água, do Espírito. E a maioria das igrejas aí, não estou criticando, pelo amor de Deus, eu respeito. Eu não quero nem tocar nesse assunto, mas fazem de tudo que as ovelhas não saem dos seus templos. Igual os fariseus e escribas da época. Não queria perder membros. Aquilo, quando Jesus veio, aquilo despertou um jogo de interesse religioso na época. Porque existiam vários frequentadores da sinagoga que ali faziam suas ofertas de libações, ofertas de perdão. Então gerava renda para os escribas e fariseus. Mas com a chegada do Senhor Jesus, a coisa foi diminuindo, a renda, a receita das sinagogas. Por isso que despertou certo a inveja entre eles, neles, por causa de Jesus. Porque Jesus veio para tirar as escamas dos olhos daquele povo. Veio e falou assim: não é assim não. Vocês estão tudo aprendendo errado. Vocês tudo aprendeu errado. Vocês se perderam nesse trajeto. De lá, da arca até aqui, vocês se perderam no trajeto. Então vamos nos encontrar novamente, vamos nos encaixar novamente aí, para não haver essa perca, para a gente continuar. Eles não quiseram. Então, ou seja, tinha um propósito dos escribas e fariseus, que era o trajeto certo. Porém, com a passagem do tempo, eles se desviaram e mudaram. Mudaram a sua forma de pensar, de agir, de ver as pessoas. Mas o próprio Deus falou: peraí, antes que esse mundo seja condenado por si próprio, eu vou fazer meu outro investimento, vou mandar Jesus para lá. Jesus vai dar conta. E além do mais, vai ter o bônus, que é o Espírito Santo. Ou seja,
Deus investiu em Jesus aqui e quando Jesus saiu deixou o bônus, que é o Espírito Santo. É muito forte, né? Deus não fez nada sem pensar, pessoal. Deus não fez nada sem pensar. Telvis, mas ele poderia destruir o diabo. Ele poderia destruir essas coisas terríveis que acontecem com o mundo. Poderia e pode. Mas ele não faz porque não é do agrado dele destruir a criação dele. Deus já pôs até na própria cabeça, não. Já que o homem quer destruir, então ele se auto vai destruir. É o que está acontecendo. É o que tu está se cumprindo. A autodestruição, o pecado de si próprio, o orgulho, o egoísmo, está se deteriorando a humanidade. Então aqueles, depois que viu Jesus, ele falou assim, ó, porque Deus me enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, ou seja, se você quer ter salvação, é Jesus. Acabou. Não quer ter salvação? Então você fica igual ao mundo, vai sofrer. Você pode até ter as coisas, você pode ter o carro, você pode ter a casa, ter o dinheiro, ser milionário, ter milionário, tudo. Mas tu vai sofrer. Na hora de fechar a conta lá no restaurante, o garçom vai chegar e falou, ó, sua conta deu tanto. Ah, mas eu não... Mas comeu. Então é isso. E ele diz, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É mais fácil você pender para fazer as coisas erradas do que as coisas certas. Por quê? Porque o nosso DNA humano é corruptível. Aí é onde que entra a escravidão mental. A escravidão mental entra aí. Te mostra para você que aí começa o jogo do mal nas nossas vidas. Não, dá só uma cheirada lá, só essa vez. Dá uma fumada aí no brau. Só mais essa vez, só um tapa. Não, você vai beber uma cachaçinha aí, você vai ficar bêbado, mas é a última vez, você não vai beber paz. Entende? Então é mais fácil. Não, rouba mais um pouquinho, você não rouba da outra. Você tá roubando. Esse cara tem dinheiro demais, nem vai perceber. É isso. O seu propósito, meu propósito aqui, meu querido, minha querida, tem que ser transparente diante das pessoas. O seu propósito, meu propósito, tem que ser transparente. Essa transparência, ela acontece quando permitimos. Quando você permite que o seu propósito seja transparente, você permite que a luz de Deus não te condena. Você é sincero. Lembra que eu estava falando ontem? Que a sinceridade. Nicodemos foi sincero com Jesus. Olha, eu sou aqui um principal sacerdote, eu sou um príncipe aqui dos escribas, mas me conta aí, fala aí pra mim, como que acontece essa mágica, você libertar demônios, multiplicar, transformar água em vinho, como funciona? Qual que é as palavrinhas mágicas? Jesus falou, não, meu cara, não é assim não. Ele falou lá de nascer da água, nascer de novo. Mas ele fala mais forte aqui, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar-se ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então você tem que crer em mim. Só isso. Jesus, eu sirvo para ser o teu dobro de idade que você tem, ser seu bisavô. E como que eu posso crer em você e ser salvo? Salvo de quê? Jesus, salvo de quê? Eu não estou preso. Eu posso ir e voltar. Onde você quer?
Salvo de quê? Que condenação é essa? Coitado, né? Coitado. Nicodemos estava questionando Jesus ali. Que salvação era aquela? Preso aqui? Que condenação é essa? Que prisão é essa que eu não vi porque eu podia fazer tudo? Esse é o propósito. Esse é o significado. A Bíblia tem uma passagem que fala assim: tudo na vida é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aí já é o apóstolo Paulo que falou. Por quê? Porque ele estava relatando a vida dele e também esses homens, escribas e fariseus. Ou seja, eles podiam fazer tudo, mas nem tudo convinha eles fazer. Mas mesmo assim eles insistiam em fazer. Nicodemos era uma delas. Mas como que eu posso ser preso? Ele era preso no passado. Ele era preso na autoridade dele. Ele era preso no título de fariseu, de escriba, de sacerdote. Ele era preso na religião. Pode ser seu caso. Eu fui preso, gente. Eu já fui preso um dia. Eu já fui preso um dia nas palavras. Eu já fui preso um dia nas atitudes. E o dia que me libertei foi como se fosse eu sair de um quarto escuro e encontrar uma luz que iluminava todos os meus passos. Foi fácil para mim se libertar disso? Porque mesmo estando lá na luz, eu queria voltar para as trevas. Porque era bom pro meu egoísmo. Tá pegando a visão aí? Tá destravando? Quando eu decidi, quando aconteceu esse ocorrido tudo na minha vida, eu perdi essas pessoas, quando eu me afastei de tudo, o lugar, o refúgio, que eu nem a Bíblia queria ler, tá? Eu queria me isolar de tudo. Então eu fui para uma BR, aqui próximo de casa, daqui lá dá 8, 10 quilômetros da cidade onde que eu tô, só em rodovia, 10 quilômetros. Tô no meio, assim, um povoadinho. E montei uma barraca de fruta. Fruta. Chamava Fureca Frutas. Mudando de nome, mudando de ambiente, mudando de local, de convívio, de comércio, mudando tudo. Ali estava a minha depressão. Eu saía pela manhã para não ver a minha esposa. E chegava à noite para não vê-la, mas eu via. E ela não entendia. Mas conhecia a palavra de Deus. Porém não praticava. Não vivenciava. Porque se eu vivenciasse e praticasse, eu não tomaria essa atitude. Uns tempos atrás, antes de tomar essa atitude, trabalhei até numa frutaria. E eu tive, vou trabalhar também. A pessoa ganha o dinheiro aqui, é bom que não tem, eu vejo que não tem garantia. Oi, guardaria. Bom dia com alegria. Gadária. Então eu fiquei ali, pensando, e vou pegar um pouco de experiência e seguir o barco. Então eu conhecia a palavra de Deus, não praticava, não vivenciava. Então paguei um preço. E eu trago essa palavra para mim, porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, eu não estava crendo em Deus ali mais. Olha, dentro da igreja. Deus, por quê? Que pancada é essa tão forte? Por que isso tirou essas pessoas mais próximas? E vou te falar uma coisa. Foram as pessoas, tirando a minha esposa,
mais próximas, a qual eu convivia, conversava, ligava. Eu não entendi o porquê aquilo. Mas eu vou relatar para vocês. Vamos terminar de fazer a leitura aqui para você entender. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Como se conhece uma árvore? Pelo fruto, lógico. E aqui Jesus estava falando para Nicodemos: Nicodemos, olha, todo aquele que conhece a palavra e não vivencia, faz contrário à palavra, pode estar dentro da igreja. Pode ser um pastor, pode ser um obreiro, um diácono, um pregador, um prelator, um ancião, um escriba, um fariseu. Ele não aceita as minhas palavras, porque há luz nela, a verdade. Essas pessoas aceitam a corrupção, a mentira. Então, ou seja, está dentro de um templo religioso, mas com a cabeça lá longe. Está dentro da sua determinada instituição religiosa, mas dentro dela ali está uma mágoa. Está o orgulho, o egoísmo. Está ali dentro, mas na cabeça dela aqui ela não concorda com nada que está dizendo. Está dentro dela ali, ela está lendo naquela instituição, ela sabe que está errado, ela sabe que tem que parar, refletir, mudar a rota, destravar a mente, mas ela não quer, porque ela vai perder a posição, o título dela. E Jesus está falando assim para Nicodemos: ó, Nicodemos, se você quiser ter o reino de Deus, acabou, filho. Acabou. Esquece seu título de escriba, fariseu. Vamos começar de novo. Vamos se batizar nas águas, tá? Primeira coisa, batizar nas águas. Procura o arrependimento. Firmou? Você vai começar a nascer da água. Quando você se batiza nas águas, você sepulta o seu velho eu. Então todo dia o seu velho eu vai estar lá, batendo na porta do seu coração, da sua mente, para fazer a ruindade. Mas se você batizou nas águas e quer ter um novo nascimento, você vai falar sempre não para ela. Então vai ser um processo entre o batismo das águas até o batismo do Espírito Santo. Então, o nascimento começa aí, ó. São 9 meses, né? O homem deita com a mulher, e ela fecunda a mulher, e a mulher fica 9 meses esperando a criança nascer. Então vai ser um processo de gestação espiritual, da água para o Espírito. Você está disposto a podemos fazer isso aí? E esse um dia chegou em mim. Essa pergunta chegou para mim: Theo, você está disposto a pagar o preço por essa gestação espiritual? Às vezes foi até o seu caso. Você conhece muito, sabe de muita coisa, mas você não passou pela gestação espiritual. Você conhece porque você leu, porque você ouviu, porque você assistiu, presenciou, e você não absorveu aquilo para você. Você não vivenciou aquilo. É diferente quando se vivencia ou quando se pratica e quando se vê. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa, uma mulher viúva ou homem viúvo, os viúvos, né? Quando fica ali, eu vou dar um exemplo da minha sogra. Minha sogra, praticamente aí 40 anos. 40 anos. Olha isso, 41. 40,
40 anos, 40, 41 anos. Minha sogra juntamente com meu sogro. 40 anos. Viu? Aliás, melhor dizendo, 41 anos. A minha sogra e meu sogro junto. Aí, de repente, um dia, numa sexta-feira, às 7h15 da noite, meu sogro chega da cidade, morava na fazenda, desce do ônibus, escuro. Meu sogro observa os dois lados e não observa o carro que vinha, atravessou a BR. E o carro colidiu com ele, levando ele a óbito. Preste atenção. 41 anos junto. Pensa a cabeça dessa pessoa. Ela tinha 41 anos dependente do provedor da casa. 41 anos na dependência de Deus e sempre junto ali com o provedor que é o marido. Esse é o caso da minha sogra. E até hoje, tanto ela como a minha esposa e nós, eu e os filhos, que eu cheguei aí, eu tô 29 anos casado com a minha esposa, né? 29 anos, mais uns 16, seja, 29 anos na família. Eu sinto a dor, a perca. Então imagine a dor da minha sogra que conheceu meu sogro e vivenciou com ele a maior parte da vida dela. Ela investiu toda a sua adolescência no relacionamento com meu sogro. E quem fez o casamento, que eles não eram casados, tá? Eles eram amaziados. E quem celebrou o casamento, fez o casamento da minha sogra e meu sogro, fui eu, tá? Olha que incrível. Depois de não sei quantos anos, 16 anos, foi em 2010, 2000, ou seja, tem muitos anos, sabe? Tem uns 16 anos aí, que meu sogro casou no papel, legalmente, com a minha sogra. Mas juntos estavam lá 41 anos, ou 42. Aí, de repente, pá, acontece esse fato. Essa tragédia na família aí que abalou todos nós. A gente sabe, eu sei para onde ele foi. Eu sei que nos dias ele estava voltado mais para a palavra de Deus, estava lendo mais a Bíblia, mesmo que não sabia ler, e a gente ensinando. Meu sogro foi espetacular. A gente comprou um livro para ele, deu uma Bíblia para ele, estava lendo ali na tora. Ele se interessou. Ele estava vivenciando esse mundo terrestre. Aí no dia que ele permitiu que essa palavra entrasse dentro dele, falasse, olha, aquele que crê em mim será salvo. Aquele que busca em mim terá salvação. Aquele que nascer de novo vai ver o reino dos céus. Quando ele começou o próprio Deus falou assim, agora acabou. Vem. Hoje eu entendo. Que precisou, que o meu propósito foi esse. O meu propósito foi entrar na família da minha esposa. Louquinho, sabe? Não acreditava em Deus, não. Louquinho, doidinho. E com o tempo eu fui, procurei instituição religiosa e frequentava e trouxe Jesus para mim, para o meu casamento, e espalhamos a palavra da verdade a todos eles.
Então, esse foi o meu propósito. E depois de muitos anos aconteceu isso tudo, a perca do meu avô, da minha mãe, do meu pai e tal, toda vez. Entrei em depressão e hoje eu vejo que desde o início lá atrás, Deus já tinha pegado e escrito o que ia acontecer comigo. Só que eu, tão parado, tão com a mente atrasada, estava igual Nicodemos. Como? Por quê? Onde? Não tem jeito. E dentro da igreja. O que eu tenho que fazer? Aí é onde que a gente percebe que quando a gente se apega a coisas e pessoas, nós mesmos afastamos delas. Nós nos afastamos delas. Por quê? Porque esquecemos de priorizar o Criador, o arquiteto do universo, o Senhor dos senhores. Nós paramos de priorizar Deus e priorizamos nossos desejos, as nossas vontades, o nosso entendimento, as nossas posições. E Deus fica desagradado daquilo e fala: como fazer para essa pessoa mudar? Então, Ele vai te encaixando. Aí, aquela outra pessoa que faleceu, já eram os dias dela. E você acha que Deus fala assim: puxa, se esse cara perder a mãe dele agora, meu Deus. Deus fala assim: se esse cara perder a mãe dele, ele tem que ser forte. Já está chegando, já está aqui na senha. A senha dela é a próxima. Pois é. Tudo é perfeito diante de Deus. Eu não posso discutir com a perfeição de Deus. E também não posso aceitar os problemas da minha vida, porque os problemas são coisas que eu fiz no passado e eu tenho que colher. Existe sim as dificuldades que Deus permite você passar para que você venha mudar seu pensamento, seu caráter, sua forma de agir. Mas também existe aquilo que você faz, e você tira Deus de lado e você vai lá e faz. É o caso de Nicodemos. Jesus estava falando para ele, ó, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito, nascer da água, tem que para ter o reino de Deus. Então, ou seja, né, opa, pera aí, calma aí, você sabe quem você está falando, Jesus? Sabe? Olha, eu sou Nicodemos, príncipe dos escribas, conhecedor. Jesus assim: Pai, Nicodemos, acorda, filho. Se você não crê em mim, você não vai ver o reino de Deus, não. Você pode ser formado em teologia, cartologia, ecatologia. Você pode ser pastor, padre, bispo, diácono, assim, você pode ter a posição que você quiser na sua determinada instituição religiosa. Você pode ser o maior filósofo, o maior sábio. Você pode ser mais sábio até que Salomão. Mas não adianta não, filho. É eu que vai mudar a sua história. É através de mim que você vai ser salvo. Jesus chegou, tipo assim, para não falar desse jeito, dessa maneira com Nicodemos, que ia ofendê-lo, Jesus, o Senhor Jesus usou diversos enigmas para falar com esse tipo de pessoas, para que elas pudessem despertar. E mesmo falando dessa maneira, pessoas que se dizem inteligentes não compreenderam. E hoje o contexto é o mesmo. Deus usa a palavra dele. Deus usa a palavra dele para abrir seus olhos, para abrir os meus olhos, para dar entendimento, equilíbrio, discernimento, direção, para que vencemos, para que nós possamos vencer nossas vontades, o nosso egoísmo, para que possamos ter um controle emocional e espiritual. Mas infelizmente, e ele vai de maneiras, né,
vai se encaixando. Ele vem, a palavra dele vai encaixar. Mesmo assim, a gente não pratica. Mesmo assim, a gente se rebela. Você não sabe nada não, Telos. Eu vou lá ouvir o outro coach, vou ouvir o padre, vou ouvir lá, que ele sabe muito mais que você. Fazer o quê? Se você está desse jeito comigo, é porque está tocando sua ferida. É porque você precisa mudar. Porque quando tocou na minha ferida, doeu. Ah, como doeu. Perdi noites de sono. Você não tem noção. Quando a palavra de Deus é cobrada de você, você perde até a noite de sono. Você não consegue dormir. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo é desse jeito. Se a palavra de Deus é falada e eu perco noite de sono por causa daquilo, pode ter certeza. Eu tenho que ficar mais observador. Alguma coisa eu estou errando, eu não estou conseguindo enxergar. Aí a sua esposa ou o seu marido fala, o seu filho fala, seu vizinho fala, o pastor fala, mas não entra. Por quê? Porque você não permitiu ainda que o espírito daquela palavra entrasse dentro de você e fizesse uma limpeza. Esse é um dos motivos a qual a pessoa alicerça a vida dela em sabedoria humana. Mas quando ela alicerça a vida dela em sabedoria espiritual de Deus, ela começa a compreender. Eu falo isso porque eu vivencio isso todo dia. Quando a pessoa fala para mim, que vai acontecer isso, aquilo, tá... Mas esse... É Deus. Tá na nossa mão, não. O poder tá na nossa mão. É igual, por exemplo, a minha esposa, coitada, ela ficou, se eu tivesse ido lá buscar meu pai não tinha morrido. Se eu tivesse passado lá onde meu pai estava, na cidade, não tinha acontecido isso com meu pai. E aí nós conversamos, filha, presta atenção. O controle da vida e da morte não está no seu poder, não. Não está na sua atitude, não. Está na mão de Deus. Eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém e dar a vida a ninguém. Mas tem um assassino. O problema é dele. O problema é quem comete os latrocínios, homicídios. O problema é deles. Mas eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. Porque quem dá é Deus. Deus é que tira. Se foi daquela maneira, amém. Aqui, Jesus estava querendo sepultar a velha criatura de Nicodemos. Com jeitinho. Como é com jeitinho? Falando palavras duras para ele. Falando palavras que era para machucar Nicodemos. Para Nicodemos, estava dando um sacode no Nicodemos. Estava querendo despertar a cabeça de Nicodemos. Falando, Nicodemos, acorda, rapaz. Acorda, você já está velho. Você já sabe tudo. Tudo que você precisa saber. O que está te faltando é isso. É uma coisinha só. É uma coisinha. É nascer da água e do Espírito, cara. Falando assim, Nicodemos, só está faltando você crer em mim. Para se fechar o contexto. Só isso. Está faltando só um grãozinho de mostarda. Para a gente fechar esse ciclo seu. Jesus estava assim. Com Nicodemos. Mas a ignorância de Nicodemos impedia o agir de Deus na vida dele. Deus não estava preocupado ali com a sabedoria de Nicodemos. Deus não estava preocupado ali quantos anos que Nicodemos, poderia preocupado com a alma de Nicodemos, né? Mas não estava preocupado ali se Nicodemos ia ter posição, se ia ser dono da sinagoga, enfim, não. Deus estava preocupado com a alma dele. Por isso, por intermédio, o Espírito Santo, por intermédio do Senhor Jesus, né? Tentou destravar. Jogou palavras duras e pesadas para Nicodemos, para destravar a mente dele, que estava muito focado. Você tem que ser focado no que faz, sim. Mas é que ele estava focado tanto, que não ouvia ninguém. Ele estava focado na letra ali, mas ele não praticava. Porque quando você é focado em algo,
e pratica, você sabe ouvir as pessoas e equilibrar a sua energia, a sua fé. Mas quando você está focado naquilo que é para fazer e não pratica, você está ali pelo dia todinho, você não equilibra não, meu irmão. Você pode tentar falar 1000 vezes, 10.000 vezes, você não consegue não. Por quê? Porque o foco que te permite ter é Deus. E aqui Deus tinha dado foco para Nicodemos. O posicionamento. Teve a condição, teve o momento certo do Senhor e Jesus encontrar Nicodemos. Nicodemos podia ter com Jesus durante o dia. Por que não queria ir durante o dia? Porque ia sujeitar a autoridade dele entre o povo. Poxa! Esse não é o nosso líder religioso, Nicodemos, nosso príncipe fariseu? Está conversando com Jesus? Uau! Então nós não precisamos mais ir para a sinagoga. Se o nosso líder, um dos nossos líderes, né, está consultando com Jesus, então nós não precisamos dele nem na sinagoga. Vamos consultar com Jesus diretamente. Nicodemos ficou pensando nisso. O povo vai sair. O povo vai sair do templo, não vai ter ofertas. Ou seja, os olhos de Nicodemos estavam voltados para a matéria, para o físico. Mas ele estava curioso. Como que Jesus fazia aquilo? E Jesus, com poucas palavras, explicou. Ó, se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. Ele, ignorante, mas como? Velho, voltar. Todo aquele que nascer da água e do Espírito. Ó, vou voltar lá, seria, ó. Em verdade, vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, ou seja, lá era para ver. Para nascer de novo, para ver. Mas o que nasce da água e do Espírito, entra. Então, a diferença de você entrar e ver uma coisa. Para você ver, você tem que nascer. Mas para você entrar, você tem que nascer da água e do Espírito. Não é do seu conhecimento. Então, pessoal, sei que é difícil para você entender isso. Complicado. Porque você já acostumou sua vida de tal maneira, em certas situações. Mas tire um momento para você se encontra com Deus. Procura se encontrar com Deus. Procura falar assim, Senhor, o que é esse nascer do Espírito? O que é esse nascer da água? O que é esse nascer de Deus? O que isso quer de mim? Para onde isso quer me guiar? Para onde isso quer me levar? Olha, nós temos esse propósito de DVM, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Nós estamos desde o dia 1º de janeiro nesse propósito. Às 10 para 5, 5 para 5, iniciando essa live. Nós começamos os primeiros 40 dias do Tá Escrito. Tivemos a pausa em fevereiro para ter um relacionamento diferente nas palavras, né? Um ensinamento diferente. E voltamos a ter o Está Escrito segunda fase. E vou te falar na realidade. Tem dia que eu não quero nem levantar, tem dia que eu quero dormir. Mas eu faço isso por causa de um propósito. Porque eu estou aprendendo. Estou levando você a aprender junto comigo. É muito forte. E eu estou pegando o melhor momento do sono. O melhor momento mais gostoso do sono. Porque eu não acordo 10 para 5. Não. Eu acordo 4 horas, 4h15. Às vezes eu vou tomar meu banho. Vou arrumar minha água, arrumar aqui tudinho. Então, ou seja, eu acordo antes, preparo tudo antes. Então, ou seja, não é em cima da hora. Entende? Porque eu estou focado, intencionado em vivenciar isso aqui, em saber isso aqui e passar para você. Ou seja, eu vou estar junto com você até o final. Tem muitos Nicodemos no nosso meio, pessoal. Eu já fui um, às vezes continuo sendo algumas coisas. E você? Tem sido Nicodemos? Você tem procurado não ser igual a Nicodemos?
Então busque essa sabedoria, essa direção para você. Busque dentro de você uma forma melhor de agir. Não vai ser fácil, não, mas não vai ser impossível. Procurar nascer de Deus, nascer das águas e do Espírito, é garantir a eternidade no reino de Deus. Tá bom? Feche os olhos. Senhor nosso Deus, eu sei que às vezes as minhas palavras são duras, mas é o que o Senhor pede para falar. Eu vou lendo e as palavras vão se encaixando. E olha que eu filtro, hein? E olha que eu filtro. Coloco as palavras certas para as pessoas compreenderem o que o Senhor quer dizer. Deus, eu te peço perdão. Quantas vezes eu agi igual Nicodemos? Talvez essa pessoa, ela vivencia Nicodemos até hoje. Ela não consegue se libertar desse achismo, desse orgulho. Ela tem um posicionamento na vida dela. Um posicionamento de saber as coisas, só ela sabe. O orgulho, né? Quantos Nicodemos tem por aí, Senhor? Precisando ouvir essa palavra. Precisando despertar. Precisando ser salvo. Porque estão perdidos. Conhece a letra demais, mas não vivencia, não praticam. E estão perdidos achando que entrarão no teu reino e não entrarão, porque o Senhor mesmo diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Senhor, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos meus pensamentos, das minhas palavras, do meu olhar. Tenha misericórdia das minhas atitudes. Perdoe meus pecados, Senhor. Perdoe os erros e pecados nossos pecados. Nos dê condições de consertar contigo, para que possamos alcançar o teu reino, para que possamos descobrir o verdadeiro propósito. Tem gente que já está sabendo o propósito dela aqui, Senhor. Tem gente que está despertando. Eu estou despertando o meu propósito, e cada dia um propósito diferente, cada dia um propósito se fortalece com a tua palavra. Obrigado, Senhor. Ajuda essa pessoa que está caída. Às vezes ela está fraca, ou com ansiedade, ou a depressão. Que o Senhor traga cura, que o Senhor liberta ela, que o Senhor fortalece ela. Às vezes essa palavra é para ela. Não é para mais ninguém, é para ela. Que o Senhor amplie o entendimento dela, destrava a mente dela para que ela venha compreender a tua santa e benigna vontade. Meu Deus e meu Pai, consagra o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso enxergar, o nosso respirar, o nosso agir, o nosso pronunciar. Consagra, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa casa, a nossa família, nossos entes queridos. Consagra os nossos amigos, nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo, nosso ciclo de amizade, nosso trabalho. Consagra onde a gente for, se é de carro, automóvel, moto, a pé, ônibus, onde a gente for, que o Senhor esteja conosco. Consagra tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, porque eu tenho a certeza que desde já o Senhor nos abençoou e nos curou, nos livrou de todo mal, pois entrega a nossa vida em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Bora pra cima. Hoje, quarta-feira, né? Bora pra cima. Fazer algo acontecer. Você ouviu, alicerçou a sua vida hoje na palavra. Procure praticar isso aí. Certo? Amanhã estaremos aqui novamente às 4h50 da manhã, no Conexão Prosperar Sem Errar, nesse propósito DVN, 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Certo? Propósito DVN. Junto no método do Está Escrito. Beleza? Então bora pra cima e até amanhã, pessoal. Deus abençoe todos. Olha, prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau.